Bom dia, olha eu aqui de novo, passando aqui para registrar, já registrei a parte do nascimento do Jean, meu filho mais velho, agora eu passei aqui para registrar a parte do nascimento do William. O vídeo do Jean deu 27 minutos, só, como é que fala? Resumindo só o sofrimento dele quando ele era bebê e contando como eu quase perdi ele, né? E não deu para contar a parte das alegrias que ele trouxe, mas eu vou fazer outro vídeo resumindo essa parte da parte dele já saudável e fazendo as gracinhas, porque ele era um menino muito inteligente. Então vamos lá. O William é o meu segundo filho. Eu tive o William, eu não me lembro bem a idade, não sei se eu estava com 16 anos para 17, porque eu ganhei o William dia 1º de janeiro. O Wesley, não, o Jean eu ganhei ele, eu tive ele dia 31 de março de 97, não, em 95, né? 95, quando foi 97, dia 1º de janeiro eu tive o William. Meus filhos foram bem pertinho um do outro. Então, quando eu engravidei do William, foi uma gestação sossegada, né? Uma gestação tranquila, né? Morava no sítio. Tudo corria bem, tudo corria muito bem. Mas quando eu fui para ganhar ele, eu fiquei 15 dias na casa do pastor, em Alto Alegre, né? Porque a gente morava no sítio e não tinha condições de pagar um carro para levar na hora que passasse mal. Era 30 quilômetros longe da primeira cidadezinha, que não tinha conforto nenhum. Então eu fiquei no Alto Alegre, que é essa cidadezinha, para caso eu arruinar, eu ia para Santa Luzia, né? Dessa vez eu falei que eu ia ter o meu filho no Alto Alegre. Então eu arruinei para ter esse menino. Eu estava esperando uma consulta, né? Comecei a passar mal, fui me consultar. Chegando lá, o médico estava saindo para ir para a fazenda dele, Devani, médico de Alto Alegre, né? Eu, com a bolsa estourada, né? A bolsa estourou, eu com a bolsa estourada, e o médico falou: você não vai ter neném hoje, pode ir para casa. E simplesmente virou as costas. Nem olhou para mim, só falou, nem olhou para mim. Eu falei: doutor, mas eu estou com a bolsa estourada. Ele estava tão preocupado com as criação dele, que era num dia de domingo, que ele nem se importou comigo. Ele nem escutou que eu falei que eu estava com a bolsa estourada. Então as enfermeiras me levaram ali pro quarto e, para minha infeliz sorte, as enfermeiras nunca tinham feito um parto. Elas não tinham passado por essa experiência ainda, nenhuma das duas, só tinha duas enfermeiras. E elas me colocaram ali naquela cama e eu fui passando mal, fui passando mal, fui passando mal. A dor vinha, o moleque não saía. Então, elas não sabiam lidar com a situação, já estavam todas suadas já de tanta preocupação. Quando você está preocupada, veio de me colocar na ambulância e levar para mandar para fora, elas não tinham essa autoridade para fazer, não tinha médico, não tinha nada. Falei assim: Jesus, é dessa vez que vai eu e o menino. Nós vamos morrer nós dois. É a única coisa que passava pela minha cabeça. Então chegou uma enfermeira, já não tava mais, eu já não tava tendo mais contração. Tanta, já tava passando da hora já. E as dor vinha, mas já não ficava mais do que 10 segundos, era rápido, passava, ligeirinho, passava, vinha e passava, vinha e passava. O menino já não tava mais dando conta, né? Então a enfermeira veio a cozinheira. E aí aquela cozinheira, eu creio que ela já deveria ter um pouco de experiência, né? Talvez já tenha ajudado alguém a fazer parto, porque naquela época existia muita parteira, né? Muito longe atrás, né? Há 41 anos atrás, existia muita parteira. 40 anos atrás, nada. 41 tenho eu de idade, né? Eu tive ele com 17 anos, 16, não sei.
16,5, alguma coisa assim. Então, aquela enfermeira subiu em cima da minha barriga, né? Veio a contração, ela fez assim. Ela fez assim e ela era bem gorda. E ela soltou o peso em cima da minha barriga, assim, empurrando para baixo, que a dor passou e eu sentia ela pesada, que eu acho que ela pesava uns 80, 90 quilos. E ela soltou todo o peso. Ela era uma baixinha e ela subiu na escadinha que fica na beira da cama e ela soltou todo o peso em cima de mim. E foi soltando. Aí o moleque nasceu com todo o sofrimento. Ou eu sofri, fiquei dias e dias com as minhas costelas tudo doendo. Mas eu agradeço a Deus por aquela enfermeira ter chegado ali, senão eu tinha morrido. E o que aconteceu? O umbigo do menino enrolou no pescoço, que enrolou na testa, aqui assim, na testa dele. Como ele ia saindo, ele vinha para fora para sair, o umbigo amarrava ele aqui e puxava para dentro. Mas aí com a força que aquela cozinheira colocou, ele conseguiu empurrar com tudo. Aí saiu. E aí aqui na cabeça dele, aqui assim, ficou um buraco de fora a fora, assim, aonde pegou o umbigo, onde esforçou o umbigo, o osso muito molinho, né? Que afundou, que cabia metade de um dedo, assim, dentro de fora a fora, assim, na cabecinha dele, aqui assim. Ficou aquela cicatriz por um bom tempo, uns 3 meses por aí. Depois foi crescendo, foi desmaçando, aí desmaçou todo, ficou perfeito. Menino, mas eu sofri. Eu sofri, eu achei que eu ia morrer e a criança ia morrer também. Tá, nasceu o William, fui embora pra casa no outro dia, mas nesse intervalo que eu tava lá sofrendo, talvez ia ser preciso tirar pra fora, talvez não, precisou de tirar pra fora, mas por as enfermeiras não poder ter autoridade de mandar pra fora e não tinha nenhum médico, eu ia morrer ali. E o pai dele, ó, linha na pipa. Deixou eu ali, na hora que as enfermeiras me pegou e levou pra dentro do quarto, ele pocou. Nem veio saber, só ele apareceu lá depois que eu já tinha ganhado. Porque eu já tinha ganhado, já o sofrimento tinha passado, já, e aí ele apareceu lá. Peguei aquele menino no outro dia, fui pra casa. Fui pra casa com aquele menino. E aí fui lá me recuperar, né? Do meu parto. Com 40 dias, eu percebi que ele não estava ganhando peso. Ele, do mesmo jeito que ele nasceu, ele estava parado. Com 30 dias, ele estava parado. Com 40 dias, ele começou a perder o peso. Então, e minha mãe já era sábia, né, sobre esses negócios de doença. Então, ela falou para mim que ele estava com malsimioto, que é o verme da míngua. E ele arruinou, deu uma gripe muito braba nele. Com 30 dias, eu levei ele pro médico. Fiquei uma noite de observação com ele lá no hospital, tomando medicamento. E uma senhora chegou para mim e falou para mim que teria que benzer o nenê. E nessa época eu era crente, né? Não que eu não sou crente, eu sou crente, mas eu era crente da igreja Assembleia. Eu vou falar o nome aqui, que eu não tenho recepção com denominação, nós servimos o mesmo Deus. Então aquela senhora católica chegou e falou para mim: filha, você tem que levar o seu filho para benzer, porque o seu filho tá com malsimioto. Por eu ser novinha, ela achou que eu não tinha sabedoria, né? Mas eu peguei e falei para ela assim: ô senhora, aí ela falou para mim: você sabe que ele tá com malsimioto? Eu falei: sei, eu conheço essa doença, mas a minha mãe vai preparar o remédio e eu vou passar nele. Daí ela falou assim: mas você tem que levar para benzer. E eu falei assim: dona, eu sou crente, eu não benzo. Nós não benzemos. Nós faz oração e passa o remédio. Daí eu perguntei para ela, aí ela falou assim: você fica aí com essa besteira sua de crente, que o seu filho vai morrer. Daí eu peguei e falei para ela assim: o que que vocês faz quando a criança tá assim? Daí ela falou assim: a gente benze
E depois que a gente benze, a gente passa o remédio. Daí eu falei assim, isso, você benze e passa o remédio, né? E eu vou orar e vou passar o remédio. E é a mesma coisa. Daí ela pegou e falou assim, você fica com essa besteira de crente, não leva o seu filho para benzer, que você vai perder o seu filho. Porque a minha nora teve um filho com esse mesmo problema seu, e ela dava uma de crente, e eu falava para ela e ela não queria benzer, não queria benzer. E se ela quis o filho dela vivo, ela saiu da igreja e levou o filho para benzer. E hoje o menino dela tá vivo, escapou e tá bonito e forte. Por quê? Por causa da benzição. Olha só o que ela falou para mim. Como se as nossas orações, Deus não ouvisse as nossas orações. E eu era novinha, porém muito ignorante. Eu era muito ignorante nessa época. Eu era crente, mas não mexia comigo não, que se mexesse, pisasse no meu calo, na hora levava. E eu falei assim, dona, é o seguinte, o Deus que eu sirvo, se ele quiser curar o meu filho, ele vai curar. Se ele não quiser curar, se ele quiser recolher, ele vai recolher. Mas levar para benzer eu não levo. Porque eu tenho um Deus, eu não vou abandonar o meu Deus por uma benzição. Se você crê na sua benzição, então, amém por isso. Mas eu creio na minha oração que eu faço pro meu Deus. E outra, minha mãe vai fazer o remédio, não preocupa não que meu filho vai escapar. E se ele morrer também, pelo menos essa culpa eu não tive. Por que eu teria... Agora eu fico pensando, por que eu teria que sair da minha religião, de largar de servir o meu Deus, para levar o meu filho para benzer? Se eles dizem que é o mesmo Deus, por que que então, se eles dizem que é o mesmo Deus, por que que o meu Deus e o Deus dela, que seria o mesmo Deus, não curava meu filho? Eu achei uma ignorância muito grande da parte dela, né? Você fica aí dando uma de crente e seu filho vai morrer. Simplesmente ela falou isso pra mim. Eu falei assim, se ele morrer e Deus não quiser curar ele, foi Deus que me deu. Ele pode levar. Mas a minha culpa de abandonar os caminhos do Senhor para ir numa benzedeira, eu não vou. Falei para ela desse jeito. E desde pequena eu era tinhosa mesmo. Eu não era crente, eu não era nada. E minha mãe às vezes queria me rezar, e que a minha mãe era rezadeira lá. E eu não acreditava. Nem eu, nem meu outro irmão não acreditava. Ela ficava braba com nós porque ela queria rezar nós, e nós não acreditava nas rezas. Porque era tanto santo que eles chamam. E na Bíblia fala que a gente só tem um santo, que é o Senhor Jesus. É o único santo. Então tá. Voltando à história do William. Peguei aquele menino, levei para casa. Comprei um óleo de oliva, né? Antigamente era umas latinhas de galo, com um desenho de um galo. Hoje eu não sei se tem mais, porque hoje tem uns litros, né, com desenho de um galo, mas não sei se aquilo lá é original. As latinhas era original. Comprei 2 latinhas, comprei todos os ingredientes que a minha mãe mandou comprar e levei. Cheguei lá, minha mãe fez o remédio e eu em cima para ela não benzer. A minha mãe fez os remédios, aí levou e falou, filha, você vai pegar esse menino de tarde, depois do banho, você passa esse remédio do alto da cabeça dele, ele era careca, passa tudo, só deixa a beirada do olho e a beirada da boca sem passar, e passa tudo, no corpinho dele todinho, veste ele, e deixa no outro dia até de tarde. Quando for no outro dia de tarde, você dá outro banho nele, na água morninha, e passa de novo. Esse menino ficou super, ultra, mega cheiroso. Porque o óleo de azeite, com todos os ingredientes que a minha mãe colocou, alho, cebola, e é muito ingrediente, né? Eu lembro tudo porque é um remédio muito bom. Se caso a gente ficar sabendo que tem uma criança assim, a gente pode estar indicando, né? Então eu passei aquelas 2 latas até acabar. E aí, quando acabou aquelas latas de coisas, de remédio que a minha mãe fez, então o meu menino já começou a ganhar peso. Nesse intervalo, ele sentia cólica de 3 meses. Aí, nesse intervalo, inteirou 3 meses, né? E a cólica foi embora. Eu já não dormia de noite porque ele sentia cólica.
Dava boquinha da noite, era cólica, cólica, só dormia uns minutinhos enquanto o remedinho que eu dava fazia um efeitozinho ali, eu dormia um pouquinho e depois já acordava e não dormia mais. Passou os 3 meses, que ele inteirou 3 meses, antes de acabar a cólica, começou a dor no ouvido. E esse menino foi até os 6 meses de idade dando dor de ouvido. Toda noite, quando começava a boquinha da noite, esse menino começava a chorar. E a gente já tinha feito de tudo, tudo, tudo. A minha mãe era uma mulher muito sábia em remédio, já tinha colocado tudo quanto a remédio que ela usava em nós quando era criança. E nada, remédio de farmácia, nada, nada curava esse menino. E um dia, eu e o pai dele, peguei-me e falamos assim: hoje nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vai ajoelhar aqui na beira dessa cama. Eu lembro que nesse dia eu não sei o que eu tava fazendo, mas eu tava na casa do meu irmão. Eu não sei se ele tava viajando e a gente tava cuidando das criação. Eu não me lembro bem, né? Porque tem 25 anos e minha memória não ajuda muito. Mas nesse dia nós estava na casa do meu irmão. Acho que meu irmão tava viajando para o Espírito Santo, uma coisa assim. E nós estava lá. Eu não sei se nós foi dormir lá para cuidar das criação do outro dia. Eu não sei o que foi que nós foi dormir lá. E aí então eu sacudi naquele menino. E aquele menino chorando, chorando, chorando. E eu chorando junto. E aí o pai dele falou assim: eu vou ajoelhar para orar e você fica em pé sacudindo ele. Na hora que você cansar, você ajoelha para orar e eu vou ficar sacudindo ele. E essa noite nós não vamos dormir, nós não vai deitar, nós vai passar a noite orando. Porque se essa noite nós não dormimos, essa noite nós vamos passar orando, porque nós só vai dormir na hora que Jesus curar esse menino. Nós vai ficar a noite inteira implorando para Deus porque nós não aguenta mais. E assim nós fez. Ele ajoelhou para orar e eu orando com ele no colo, orando e chorando e sacudindo ele para lá, sacudindo para cá e já tinha posto o remédio, já não sabia mais o que fazer. E ele foi orando de joelho lá na beira da cama e eu orando com o neném no colo e vai, e vai, e vai. Aí fiquemos uns 30 minutos orando. Quando foi 30 minutos, mais ou menos 30, 40 minutos, assim, não foi muita coisa. Talvez até menos. Não deu para saber porque a gente não tinha um relógio para marcar. Ele foi aquietando, foi aquietando, foi aquietando. Calou a boca, ficou resmungando, resmungando. Daqui a pouco ele calou, daqui a pouco ele dormiu. Esse menino dormiu. Nós fechou a oração, agradecemos a Deus e deitei esse menino na cama e deitemos. Nunca mais esse menino sentiu dor de ouvido. Nunca mais. Deus curou ele, naquela noite Deus curou ele. Mas foi 6 meses de sofrimento. Porque quando ele estava com 3 meses, até os 3 meses ele deu cólica. E junto com a cólica, dor de ouvido. Com 3 meses a cólica passou e a dor de ouvido continuou. E não era falta de levar no médico, né? Já tinha levado, já tinha na farmácia, já tinha no médico, todas as pessoas que ensinavam remédio a gente fazia, minha mãe ponhava remédio e não curava. Então nós tomamos essa decisão de orar e pedir para Deus. Senhor, nós só vai levantar daqui hoje, nós só vai fechar essa oração aqui hoje, na hora que o Senhor curar o meu filho. E assim nós fizemos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não foi nem 40 minutos, não foi. Foi muito rápido. O Senhor curou o nosso filho e nunca mais ele sentiu dor de ouvido. Esse é um dos testemunhos, um dos primeiros testemunhos da vida dele que eu tenho para contar. Mas o William, ele teve muito sofrimento mesmo. Ele passou poucas e boas. O meu vídeo está com 19 minutos, mas eu vou continuar contando sobre a vida do William. Vai ficar grande, mas eu não me importo. Aí, esse menino cresceu.
Ele era magrelo, com 6 meses ele era os bracinhos fininhos, coxinha fininha. Mas quando ele recuperou desse verme que ele tinha, ele começou a ganhar peso. Com 11 meses, eu pegava ele assim, o meu braço enchia. As coxas ficou, ó, aquela coisa mais linda. Eu tenho foto dele, e as fotos dele estão lá na casa da minha filha. Ele ficou gordo, gordo, a coisa mais linda, o menino, cresceu saudável. Mas ele era um menino muito perseguido sobre enfermidade e sobre se machucar. Muito arteiro, com muita energia. Primeiro acidente dele, cortou a metade do dedo, a metade da unha assim. Eu não sei se ele a lembra. Com a faca usada cortando mamão verde. Eles gostavam muito de cortar mamão verde. Era ele e o Jean, o tempo todo com facão na mão, mas o facão era cego, né? Claro que eu não ia deixar faca molada para eles, era um facão cego. E eles pegavam o mamão e ficavam ali picando no chão, ali cortando o mamão. E eu deixava, porque era entretenimento deles, mas aquele facão não era perigoso, não tinha corte. Mas eu não sei que ele arrumou uma faca e foi cortar o mamão. Mas essa faca ele deve ter pegado escondido de mim. Nesse intervalo ele já tinha 3 anos, já tinha nascido o Wesley. Já tinha nascido meu outro filho, Wesley. Então ele cortou o dedo, a metade da unha, todinha assim, por teimosura. Mas ele também não chorou, ficou firme. Passou-se uns tempos, aos 4, 5 anos, ele saiu uma espinha aqui, um brotinho, desse lado. Não sei desse lado, se é desse lado, não sei, né? E aquele brotinho parecia uma espinha assim inflamada. E não sarava. E eu observando aquele brotinho, não sarava, mas gente, uma espinha inflamada e não sarava. Então eu fui na casa do meu irmão em Parecia Espaciar e cheguei lá e eu levei ele na Sucam. Naquela época tinha Sucam, acho que hoje não tem mais Sucam. Levei ele lá. Aí eles arrancaram um pedaço, aquele trem lá, judiou do bichinho, o bichinho chorou, doeu. Aí fizeram um exame, não sei como é que fala o nome desse exame, não sei se é autópsia, não sei como é que fala isso. Aí concluiu que estava com a manhosa. Era uma manhosa. Então ele teve que tomar 20 glucantina e era na veia. A primeira glucantina que ele tomou lá mesmo, eles lá mesmo aplicaram. Menino do céu, sem mentira nenhuma. A primeira glucantina que lá abriu assim, ó, esbeiçou. Aquela espinha que parecia ser um nada, que ninguém dava nada para ela, isso aí é nada. Rapaz, já tava com um buraco deste tamanho da ponta, cabia a ponta de um dedo certinho assim, ó. Esbeiçou assim, ficou aquela coisa mais feia. Ela tava comendo por dentro e por fora tava a pele de boa, tranquila, limpinha, não tava zangada nem nada, só a espinha que tava um pouco meio amarelinha, meio avermelhada, mas não sarava. Então, ele tomou aquelas injeções, aí eu levei ele pro sítio, cheguei lá, não tinha como aplicar essas injeções. Então, a dona Neuza morava na cidade de Alto Alegre, eu pedi para ela se ele podia ficar lá, porque eu não tinha condições de cuidar dele, de ficar na rua com 3 crianças pequenas para ele tomar o medicamento. E tinha que levar ele todo dia no postinho para poder levar para tomar esse medicamento. Aí ela aceitou ficar com ele lá, ele tinha 5 anos, ele era um menino muito doce, um menino muito amável, brincalhão, carinhoso, conversador. E Dona Neuza gostava muito dele, porque Dona Neuza se deu leite o tempo todo para ele, né? Não cobrou nem um centavo de leite. O caroço, né? Pura bucha, caroço. Eu devo muita obrigação para aquele casal. Então ele pegou e cedia o leite para ele. Então gostava muito dele. Ele era o bezerrinho da família dele. Então eu levei ele para lá, para casa dela, ficou lá. Ele ficou 15 dias lá na casa da dona Neuza, na rua, só que ele nunca tinha ficado longe dos pais. Mas ele ficou numa boa. Só que daí deu saudade nele, né? A gente foi e ia visitar ele toda semana, a gente ia, né? E aí ele deu saudade, queria ir embora, faltava 3 injeções para tomar.
E aí ela não queria que a gente levasse ele para casa porque tinha que tomar as 3 injeções, né? Mas aí a gente ficou com dó dele e levou ele para casa. A ferida já tinha sarado, já tinha cicatrizado. Vamos levar. Levemos, mas chegou lá, o pai dele conseguiu aplicar no outro dia. Conseguiu aplicar na veia. Nunca tinha aplicado. Ponhou a borrachinha e conseguiu aplicar a glucantina nele. Só que a segunda vez não conseguiu mais. Aí faltou 2 para terminar. Não conseguiu. Mas graças a Deus, só as 18 glucantina que ele tomou, era para tomar 20, mas não conseguiu tomar. Sarou. Então, quando ele completou os 5 anos, a gente tinha ido embora para Alto Paraíso. E aí, então, ele ficou na casa da avó dele. Aí, logo em seguida, ele pegou 5 bernos na cabeça. Ele chega lá no Alto Paraíso comigo, com esses 5 bernos na cabeça. E eu tentei tirar esses bernos. E fui tentando. Rapava o localzinho, porque ele tinha muito cabelo, o cabelo dele é muito lisinho. E eu rapava tudo aqui no alto da cabeça, os 5 bernos. E eu rapava assim, tentava, ponhava fumo, ponhava tudo coisa que os outros mandavam, ponhava não é durex, é aquele negócio branco de fazer esse curativo, ponhava assim, pra tampar, pra matar o berno, e não matou. Aí então eu tive que levar ele no hospital porque tava doendo muito, os bernos tava muito grande. Porque foi demorado descobrir, porque só começou a descobrir na hora que o berno começou a fisgar, que daí doeu, né? Porque enquanto tava coçando, ele não, como ele é um menino sossegado, ele não falava, né? Então, levei ele no médico, o médico rapou a cabeça dele todinha, e aí aplicou anestesia com agulha. Nossa, ele doeu muito, porque ele chorou tanto. E aí anestesiou, e aí o médico cortou e tirou. Teve que cortar, não, porque a primeira vez o médico botou um pozinho e mandou pra casa, mas não matou. Aí eu levei de novo, aí quando eu levei de novo, aí o médico teve que cortar, né? Levei 2 vezes. Cortou, de boa. Aí veio pra casa. Recuperou, o cabelo estava grande, né? Vai o menino brincar. Caiu em cima de um caco de vidro. Cortou a mão. Aqui, cortou o dedo aqui assim, ó. Esse mole aqui da mão. Foi lá no fundo. Quase separou o dedão. Pega esse menino, leva esse menino pro hospital de novo. E leva ele desmaiando, porque não podia ver sangue. Ele desmaiava e voltava, desmaiava e voltava. Levei ele pro hospital, chega lá ele gritando, e os médicos, ele não queria que os médicos mexessem, porque tava doendo muito, aí os médicos tinham que mexer, tinham que limpar, e ele gritava, ele chorava, e junto com ele eu chorava junto, porque qual é a mãe que vê seu filho chorando de dor e não vai sentir, né? E eu chorava junto com ele. Então os médicos costurou a mão dele, né? Colocou uma faixa, enfaixou, ficou nesse sentido. A mão dele ficou assim, né? E depois, quando sarou, que tirou os pontos, a mão dele endureceu. Ficou dura. E depois, conforme foi movimentando, agora movimenta tudo. Agora tá de boa, né? Por causa do nervo, né? Mas graças a Deus tá bem. Mas ele sofreu muito. E antes desse tombo, que ele caiu e cortou a mão, ele tava já tinha pegado 2 tipos de malária. E ele não tava nada bem. Muita malária mesmo. E a gente levou ele pro hospital e aí ficou lá, tomou medicação e veio para casa. Quando tava recuperando da malária foi aonde ele fez esse acidente na mão. Então o William foi um menino muito sofrido, né? Mas de acidente mesmo assim, perigoso mesmo, que ele passou isso muito sofrido, até onde eu a lembro foi só até o corte da mão. Dali pra cá ele não me lembro mais se ele ter acidentado assim. Pode ter tomado algum tombo, alguma coisa assim, mas não foi tão perigoso igual os outras coisas que ele passou, né? Então ele foi um menino muito sofrido. Eu tinha muita dó dele porque ele foi um menino muito sofrido. Mas graças a Deus ele cresceu e recuperou, casou, tem uma linda menina. E hoje ele tá um homem forte, saudável. E me alegra muito de ter ele como um filho.
No próximo vídeo eu quero contar um pouco da história do Wesley. A história do Wesley é muito complicada, mas eu não vou contar tudo, vou contar só um pedaço, né? E depois, no próximo vídeo, eu vou contar a história da Andreina. Essa parte que eu contei do Willy e do Jean são as partes do sofrimento deles. Mas as partes da alegria, eu quero contar, resumir dos 4 num vídeo só, tá bom? Tchau, tenha um bom dia.